Meus pais se recusaram a me ajudar com o casamento, mas me deram uma lista com 100 convidados deles que eu era obrigada a convidar. Tudo começou há pouco mais de 2 anos. Meu então noivo Mark e eu estávamos nas nuvens. Nós tínhamos acabado de ficar noivos. Somos ambos professores, o que significa que amamos o que fazemos, mas definitivamente não estamos nadando em dinheiro. Desde o início, nosso sonho para o casamento era o mesmo: algo pequeno, autêntico e significativo. Imaginamos uma cerimônia ao ar livre em um lindo jardim botânico, com cerca de 50 pessoas, nossa família mais próxima e os amigos que são nossa família de escolha. Depois, um jantar incrível em um restaurante local. Simples, elegante e, o mais importante, algo que poderíamos pagar com nossas próprias economias, sem começar nossa vida juntos com uma dívida gigantesca. Cheios de otimismo ingênuo, fomos à casa dos meus pais para compartilhar as boas novas e nossos planos. Para contexto, meus pais, Helena e Ricardo, vivem em um universo financeiro diferente. A casa deles é uma daquelas exibições imaculadas de bom gosto caro, onde você tem medo de se sentar nos sofás de couro branco. Eles valorizam as aparências e o status social acima de quase tudo. Apresentamos nosso plano com sorrisos radiantes. A reação deles foi gelada. Um jardim botânico? Minha mãe perguntou, franzindo o nariz como se eu tivesse sugerido nos casarmos em um pântano. E apenas 50 pessoas. Clara, o que as pessoas vão pensar? Vão achar que estamos com problemas, que não podemos dar uma festa decente para nossa única filha. Tentei manter a calma. Mãe, nós temos um orçamento. É exatamente por isso que estamos mantendo as coisas pequenas. Queremos que seja sobre nós, não sobre impressionar as pessoas. Meu pai, que até então estava em silêncio, limpou a garganta. Era o seu sinal de agora o CEO vai falar. Clara, sua mãe e eu conversamos sobre isso. Entendemos que os tempos mudaram e vocês jovens querem fazer as coisas do seu jeito. Por isso, decidimos que não vamos ajudar financeiramente com o casamento. Houve uma pausa. Senti uma pontada de decepção, mas foi rapidamente superada por uma onda de alívio. Sem o dinheiro deles, não haveria amarras. Teríamos controle total. Ou assim eu pensava. Ah, ok, pai. Nós entendemos e respeitamos isso, eu disse, e Mark concordou. Excelente, disse ele, com um sorriso que não chegou aos olhos. Ele se inclinou para a mesinha de centro de mogno e pegou a tal pasta de couro. Já que vocês estão cuidando de todas as despesas, isso simplifica as coisas. Nós só temos uma pequena, não negociável, condição. Ele abriu a pasta e me entregou a folha. Não era papel de impressora. Era um papel cartão pesado, marfim, com uma lista de nomes impressa em uma fonte caligráfica elegante. A lista era numerada. Ia de 1 a 100. Antônio e Beatriz Medeiros, li em voz alta, confusa. Quem são eles? Amigos maravilhosos do clube de golfe. Minha mãe interveio, de repente animada. O pai do Antônio foi sócio do seu avô. Seria um insulto mortal não convidá-los. A Beatriz vai ficar louca para ver seu vestido. Eu percorri a lista. Havia parceiros de negócios que eu nunca conheci, vizinhos de uma casa em que não morávamos há 15 anos, primos de terceiro grau que eu não via desde que usava aparelho, e um número impressionante de pessoas cujo sobrenome eu nem reconhecia. Eram 100 estranhos. Minha voz saiu como um sussurro. O que é isso? É a nossa lista de convidados, disse meu pai com naturalidade. E acredite, foi incrivelmente difícil reduzi-la a apenas 100. São pessoas importantes para a nossa vida, para os nossos negócios. Não convidá-los seria uma bofetada na cara deles e na nossa. Mark, que é a pessoa mais paciente que conheço, finalmente falou. Com todo respeito, senhor Ricardo, nosso plano e nosso orçamento são para 50 pessoas. Adicionar mais 100, o custo por pessoa triplicaria o valor total. Simplesmente não podemos pagar por isso. Meu pai acenou com a mão, como se Mark estivesse falando de um problema trivial. Detalhes, detalhes. Sejam criativos. Encontrem um salão mais barato nos subúrbios. Sirvam frango em vez de filé. Façam um buffet em vez de serviço à mesa. Mas esta lista, Clara, não é negociável. É uma questão de respeito e obrigação familiar. Eu olhei para aquele pedaço de papel na minha mão. Parecia um contrato me prendendo a uma vida que eu não queria. Aqueles 100 nomes não eram apenas um fardo financeiro, eles eram um exército invasor enviado para colonizar o dia mais importante da minha vida.
Eles transformariam nosso casamento íntimo em um evento de networking para meus pais. Então vamos ver se eu entendi, eu disse, minha voz perigosamente calma. Vocês se recusam a nos dar um único centavo, mas exigem que nós paguemos por uma festa para 100 dos seus amigos? Isso não é uma lista de convidados. É uma fatura. Vocês estão nos dando uma conta para pagar em troca do privilégio de nos casarmos. Não seja tão dramática e ingrata, Clara, minha mãe repreendeu. Um casamento é sobre a união de duas famílias. E nossa família inclui as pessoas que nos ajudaram a chegar onde estamos. A discussão que se seguiu foi a pior que já tivemos. Saímos de lá com os corações pesados e a lista amassada na minha mão. As semanas seguintes foram um pesadelo. A alegria do planejamento do casamento evaporou, substituída por noites ansiosas em frente a planilhas, tentando encaixar um círculo de 150 pessoas no buraco quadrado do nosso orçamento de 50. Cada concessão parecia uma facada no nosso sonho. Adeus, jardim botânico. Olá, salão de festas genérico com carpete manchado. Adeus, banda de jazz. Olá, DJ que provavelmente tocaria YMCA. O ponto de ruptura veio com um telefonema da minha mãe, sua voz transbordando de falsa alegria. Querida, tenho ótimas notícias. Falei com a Beatriz Medeiros e ela está tão animada. Ela perguntou se o filho deles, o Rodrigo, que acabou de voltar de um intercâmbio na Europa, poderia vir também. Eu disse que sim, claro. O que é mais uma pessoa, certo? O que é mais uma pessoa? Foi isso. A total e completa falta de respeito. A presunção de que nosso casamento era a festa dela para ela manipular como quisesse. Desliguei e desabei. Mark me abraçou enquanto eu soluçava de frustração e raiva. Chega, ele disse, sua voz firme e protetora. Isso acaba agora. Nós não vamos fazer isso. Não vamos começar nossa vida juntos sob o polegar deles. Mas o que fazemos? Eu chorei. Se não os convidarmos, será uma guerra nuclear familiar. Então que seja, ele disse. Mas tem uma ideia melhor. Uma que se encaixa na categoria de conformidade maliciosa, ponto. E ele me contou o plano. Era ousado, aterrorizante e absolutamente brilhante. 2 semanas depois, 2 conjuntos de convites foram para o correio. O primeiro, em papel reciclado com lindas ilustrações botânicas, foi para as nossas 50 pessoas. Convidava para o casamento de Clara e Mark no sábado, 22 de outubro, no Jardim Botânico, seguido de um jantar íntimo. O segundo, em papel cartão branco e formal, foi para todos os 101 nomes da lista dos meus pais. O texto era sutilmente, mas crucialmente diferente. Helena e Ricardo convidam você para celebrar o casamento de sua filha, Clara, com Mark, em uma grande recepção em homenagem aos noivos. Sábado, 29 de outubro, no Salão de Festas Granville. Por favor, confirme sua presença para Helena até 15 de outubro. Nós não mentimos. Nós apenas omitimos que já estaríamos casados há uma semana e que não teríamos absolutamente nenhuma intenção de comparecer àquela recepção. A festa era deles, a lista de convidados era deles, então o RSVP e a responsabilidade também eram deles. A primeira ligação de um convidado confuso para minha mãe aconteceu 2 dias depois. Depois outra. E outra. No final da semana, ela me ligou, sua voz um silvo contido de fúria. Clara, o que diabos está acontecendo? Por que as pessoas estão me ligando para confirmar presença em uma festa no Granville? Eu respirei fundo e entreguei a minha fala ensaiada. Ué, mãe, é a sua festa. Vocês deixaram bem claro que queriam uma grande recepção para seus amigos e contatos. Mark e eu não podíamos pagar, então naturalmente assumimos que vocês, como anfitriões, cuidariam dos detalhes. Nós apenas ajudamos enviando os convites para a sua lista. Houve um silêncio atordoado. Você nos enganou para dar uma festa para 100 pessoas? Não, eu disse, sentindo uma onda de poder. Eu me recusei a ser forçada a dar uma festa para os seus amigos. Eu vou ter o meu casamento com as minhas pessoas, do meu jeito. O que vocês decidirem fazer com a sua lista de convidados e a sua festa é problema de vocês. Vocês queriam tanto a festa? Agora ela é toda sua. Eles ficaram furiosos, claro. Ameaçaram não ir ao nosso casamento real. Eles foram, sentando-se rigidamente na primeira fila. Ameaçaram contar a todos o que fizemos. Eles não o fizeram, porque a humilhação de admitir que foram enganados para dar sua própria festa era grande demais.
No final, presos entre o orgulho e o constrangimento social, eles deram a festa. Ou melhor, uma versão reduzida dela em sua casa, depois de cancelar o salão caro. Nosso casamento, no dia 22 de outubro, foi tudo o que sonhamos. Íntimo, cheio de amor e risadas genuínas. Foi perfeito. Foi nosso. Os 2 anos seguintes foram uma espécie de trégua fria. O relacionamento com meus pais se estabilizou em uma civilidade superficial. A guerra do casamento nunca era mencionada, mas pairava no ar em todos os jantares de feriado. Mark e eu construímos nossa vida. Compramos um pequeno apartamento, adotamos um cachorro e éramos felizes. Então, eu engravidei. A notícia que nos encheu de alegria e terror foi, para meus pais, o som da corneta de batalha para uma nova campanha. A reação inicial foi de êxtase, lágrimas, abraços, champanhe. Por um momento tolo, pensei que um neto poderia ser a ponte sobre o abismo entre nós. Que erro! A apropriação começou sutilmente. Minha mãe anunciou minha gravidez no Facebook antes que eu pudesse contar a alguns dos meus amigos mais próximos. Depois vieram os presentes que eram mais como marcadores de território. Um berço vitoriano de madeira escura, enorme e assustador, que não combinava com nada em nosso apartamento moderno e mal passava pela porta. Roupas de bebê de grife que custavam mais do que minhas contas do mês. Eles não estavam nos dando presentes, estavam decorando o set da vida do neto deles. O verdadeiro alarme soou quando minha mãe me ligou, com a mesma voz animada e autoritária de 2 anos antes. Querida, notícias maravilhosas. Já reservei o salão do clube para o seu chá de bebê. O tema é Pequeno Príncipe e Realeza. Já encomendei os convites, só preciso que você revise a lista de convidados que te mandei por e-mail. São umas 80 pessoas. Meu estômago revirou. Abri o e-mail. Lá estava a lista a sequel, repleta dos mesmos nomes. Medeiros, parceiros de negócios, a turma do golfe. Mãe, eu disse, tentando manter a voz firme. Agradeço o pensamento, mas Mark e eu vamos fazer um churrasco de fraldas aqui no prédio. Algo casual só para os amigos. Um churrasco de fraldas. Ela cuspiu a frase. Clara, que coisa de mau gosto. Este é o meu primeiro neto. As pessoas querem dar presentes de verdade, não pacotes de uguies. Você está nos roubando a alegria de sermos avós. Foi quando meu pai pegou o telefone. Sua tática era mais sinistra. Clara, ele começou com sua voz calma e de negócios. Sua mãe está apenas animada. Mas pense nisso como um legado. E falando em legado, eu tenho algo para te contar. Eu abri um fundo de investimento para o meu neto. Ele fez uma pausa dramática. É um valor muito substancial. O suficiente para pagar por uma faculdade de ponta, um carro, a entrada de um imóvel. Ele estará com a vida feita. Eu fiquei sem ar. Era uma quantia que mudaria a vida do meu filho, oferecendo-lhe oportunidades que Mark e eu teríamos que lutar por décadas para proporcionar. Pai, isso é uau. Obrigada. Não me agradeça ainda, ele disse, e eu senti o gelo em minhas veias. Há apenas uma pequena condição. Queremos que o menino receba o meu nome. Ele se chamará Ricardo. E naturalmente, como avós e benfeitores, gostaríamos de ter a palavra final sobre eventos importantes. O batizado, as festas de aniversário, é importante para a imagem da família. E aí estava. O preço. Eles não estavam dando um presente. Estavam fazendo uma aquisição hostil do meu filho. Estavam comprando direitos de nome, controle criativo e poder de veto sobre a vida dele antes mesmo de ele nascer. Meu filho seria um acessório, uma ferramenta de status, assim como meu casamento deveria ter sido. Olhei para Mark, que ouvia tudo no viva voz, seu rosto uma mistura de raiva e nojo. Ele balançou a cabeça, um não silencioso e firme. Ele me deu a força que eu precisava. Não, eu disse na linha. Desculpe, o que você disse? Meu pai perguntou, genuinamente chocado que sua oferta pudesse ser recusada. Eu disse não. O nome do nosso filho será Léo. O chá de bebê dele será um churrasco de fraldas. E o seu dinheiro, pai, você pode ficar com ele. Meu filho não está à venda. A única herança que eu me importo em deixar para ele é a liberdade de ser ele mesmo, livre das suas condições, das suas expectativas e das suas malditas listas. Eu desliguei. O silêncio que se seguiu foi total. Eles não ligaram de volta. Eles não vieram ao nosso churrasco, que foi um dia maravilhoso, cheio de amigos de verdade e pilhas de fraldas. Eles não mandaram um cartão.
Quando Léo nasceu, eles não estavam no hospital. A ausência deles doeu, uma dor aguda no meio da minha felicidade avassaladora. Uma semana após o nascimento de Léo, a campainha tocou. Eram eles. Pareciam mais velhos, menores, parados sem jeito no corredor. Meu pai segurava uma pequena sacola de presente de uma loja de departamento comum. Minha mãe parecia que tinha chorado por dias. Eu os deixei entrar. Eles olharam para o nosso pequeno apartamento caótico e depois para Léo, que dormia pacificamente no meu colo. Minha mãe se aproximou e pela primeira vez, vi algo em seu rosto que não era sobre status ou controle. Era apenas admiração. Meu pai me entregou a sacola. Dentro, havia um simples macacão de algodão azul. Sem marca, sem monograma. Apenas uma roupa de bebê. Nós sentimos muito, Clara, disse meu pai, sua voz embargada. Nós erramos. De novo. Você estava certa. A verdadeira herança dele é você. É a sua força. E isso nenhum dinheiro pode comprar. Não foi um pedido de desculpas perfeito. Não apagou anos de comportamento. Mas foi um começo. Um começo de algo real. A relação ainda é um trabalho em progresso. Mas agora, quando eles olham para o neto, eles não veem um acessório. Eles veem Léo. E finalmente acho que estão começando a me ver também.